em Lucas 8, versículo 40. Aqui nessa passagem fala sobre 2 milagres de Jesus, que é da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo. O tema que Deus colocou no meu coração é o amor que Ele sente por nós. Aí tu vai me perguntar, mas o que tem a ver esses 2 milagres com o amor de Jesus? Então é isso que eu vou tentar, passar para vocês. Amém? Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Por enquanto, até aqui. Então, quando a gente lê, se a gente lê a passagem inteira, a gente vai ver que Jesus realizou 2 milagres, A mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, que estava quase morrendo, Quando ele chegou lá, ela já estava morta, mas ele falou que ela estava apenas dormindo. E aqui em Lucas, ele fala que Jairo, ele é príncipe da sinagoga. E Jairo, ele chega na frente de Jesus. Ele chega por frente, se ajoelha, se prostra e implora que Jesus vá à sua casa para salvar a sua filha. Se a gente pegar essa passagem, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam a mesma história, só que de maneira diferente. Cada um tem uma perspectiva diferente dessa história. Se hoje acontecer um milagre aqui, todo mundo vai sair falando desse milagre, mas vai sair falando de maneira diferente. Porque eu entendo de uma forma, você vai entender de outra. Você vai receber esse milagre de outra forma. Então a gente vai falar da mesma coisa de várias formas diferentes. Então, se a gente parar para ver aqui, a Bíblia fala, aqui em Lucas, que Jairo, ele é príncipe. Então, se a gente parar para pensar, um príncipe é rico. Tem dinheiro, tem poder, tem status. Já a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que ela não tem nada, porque ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, mas ninguém pôde curar ela. Então, um tem nome, a outra não tem. Um tem status, o outro não. Jairo chega pela frente de Jesus. A mulher chega por trás, se escondendo. E para a sociedade, essa mulher ela é impura, porque ninguém toca onde ela toca, porque se torna impuro. Ninguém come a comida dela ou onde ela come. Ela não pode chegar perto de ninguém, porque todo mundo que chegar perto dela vai se tornar impuro. Então, se um dia ela teve filhos, hoje ela não tem mais, porque todos se afastaram dela. E quando essa mulher ela chega por detrás de Jesus, o pensamento dela é que eu não tenho o mesmo acesso que Jairo tem. Eu não tenho o mesmo acesso que muitas pessoas têm. Porque se eu chegar perto de Jesus, ele vai se tornar impuro. E quantas vezes aqui a gente já terceirizou uma oração? Eu vou dar um exemplo dos nossos pastores. A gente está passando por um problema, a gente chega, pastora, ora por mim, ora pela minha família. Mas por quê? Só porque eles são pastores? Porque eles têm um título que são pastores?
Só por causa disso eles têm mais acesso a Deus do que eu? Muitas vezes a gente acha isso. Porque alguém tem um status a mais do que a gente, aquela pessoa tem mais facilidade de chegar a Jesus. A gente pensa, se os pastores orarem, Deus vai escutar. Se eu orar, Ele não vai. Mas não é assim. Deus, Ele ouve a oração de todo mundo, independente de status, de poder, não importa. Você pode ser a pessoa mais rica ou a pessoa mais pobre, Deus, Ele vai ouvir da mesma maneira. E quantas vezes a gente prioriza, né, aquilo que é importante na nossa vida? A gente prioriza. Né? Se a gente for no restaurante, a gente vai querer comer do melhor. Amém. Né? Se a gente for convidado para ir numa casa de alguém que tem mais dinheiro, a gente vai priorizar aquela pessoa porque ela vai receber de uma forma diferente. Amém. E quando ela ouve que Jesus vai passar, a Bíblia fala que ela gerou dentro dela um sentimento, que se ela tão somente tocasse nas suas vestes, ela seria curada. Mas se a gente parar para pensar, isso é muito triste de se ouvir, se tão somente eu tocar, porque na mente dela, ela fala assim que ela não pode chegar perto de Jesus, ela não pode falar frente a frente com Jesus, igual o Jairo falou. Para ela tinha que ir se escondendo no meio da multidão. Para ela, as outras pessoas tinham mais acesso do que ela. Ela tinha medo. Além da doença física, ela tinha uma doença emocional, porque ela tinha medo, vergonha de quem ela era. Mas o que ela não sabia é que é totalmente ao contrário. Porque quando a gente chega em Jesus, é Ele que nos cura. Amém. É Ele que nos liberta. Não é o contrário, a gente não vai passar a doença para Jesus, Ele vai tirar a doença da nossa vida. Ele vai nos libertar daquilo que tem nos prendido. Ele que vai derramar as coisas sobre as nossas vidas e não ao contrário. E antes dela chegar perto de Jesus, tinha um problema, uma multidão. E ela gerou dentro dela aquele sentimento que ela tinha que tocar nas vestes dele. Porque ali na bainha, né, na barra do vestido de Jesus, ele não tocava. Né? Então, para ela, ali já estava ótimo, porque Jesus não tinha acesso. Então, ela tinha uma multidão. Aí ela pensou e ela decidiu deixar algumas pessoas, se ela encostasse, deixar aquelas pessoas impuras, para ela chegar naquilo que ela gerou dentro do coração dela. Imagina você. Na verdade, assim, quando ela chegou, ela passou pela multidão, ela chegou, ela encostou em Jesus, e a Bíblia fala que imediatamente ela foi curada. Amém. Agora imagina você recebendo uma cura, recebendo algo de Deus, o que você faria? Eu ia pular de alegria. Isso aí. Ficar feliz, alegre, ia sair espalhando para todo mundo que eu fui curada. Mas ela não. Ela sai de fininho, como se nada tivesse acontecido. Mas aí Jesus sentiu que alguma coisa aconteceu. E aí ele parou. Jesus parou para ela. Para Jairo, a multidão parou Jesus. Porque Jairo tinha status. Então, quando a multidão viu Jairo chegando, vamos parar, ele está chegando, ele tem dinheiro, ele tem poder, vamos parar. E a multidão que comprimia Jesus fez com que Jesus parasse. Mas para essa mulher que não tinha nada, Jesus parou. E quando ele começou a perguntar quem havia tocado, todo mundo começou a negar. E Pedro chegou e falou: Senhor, a multidão te aperta, todo mundo está encostando. Mas Jesus insiste, que ele sentiu que alguma coisa tinha começado, mas que faltava terminar. Então ele sentiu que a doença física dela tinha sido curada, mas tinha algo a mais. Ele tinha que terminar o que começou.
E então a mulher, ela percebendo que ela não poderia sair dali sem que notassem ela, ela chegou diante de Jesus tremendo e se prostrou e contou o que ela fez e o que tinha acontecido. E aí Jesus percebeu que faltava algo a mais. E ele falou: filha, a sua fé te curou. Vai em paz. Quando Jesus falou para ela, minha filha, ali ele estava curando o emocional dela. Ele estava derramando amor sobre a vida dela. Porque quando você tem um filho, tudo que é seu é do seu filho, né? Tudo que você tem, ele também tem, porque é a herança. E quando nós nos tornamos filhos de Jesus, nós temos essa herança. Nós somos filhos. E quando ele chamou ela de filha, ali todo o emocional dela foi curado, porque ela sentiu o amor de Jesus. Sabe, Jesus é aquele que ama incondicionalmente. Para nós amarmos alguém, tem que ter reciprocidade. Alguém tem que amar. Eu amo uma pessoa e aquela pessoa tem que me amar. Esse é o nosso jeito, mas Jesus não ama dessa forma. Jesus, ele ama incondicionalmente. Ele não olha para o que você tem, para quem você é, se você tem título ou não. Ele ama você. Amém. Nós temos a capacidade de ver a multidão. Eu olho aqui e eu vejo um monte de pessoas. Amém. Mas Jesus, ele olha para você. Amém. Jesus, ele te chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe de tudo o que você precisa. Mas você precisa receber ele. Você precisa tirar todo o peso que está em cima de você. Todos os problemas emocionais, para deixar ele entrar no seu coração e você sentir esse amor. Porque a partir do momento que a gente recebe, que a gente conhece esse amor, nada mais importa, porque Jesus me ama. Jesus te ama. Amém? E essa era a minha palavra de hoje.